Bom dia, meus irmãos, graças a Deus. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo em uma breve palavra de oração. Amado Deus, queremos nesse momento rogar a tua orientação para esse momento de estudo da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar em cada momento que aqui for passada a instrução, Pai. Que nos ajude a sermos como os crentes de Bereia, que examinem todas as coisas na tua palavra, para ver se de fato as coisas procedem dessa forma, Pai. É assim que nós te oramos, pela iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada a gente começou um breve estudo sobre a lei de Deus, até para nos ajudar um pouco na compreensão da exposição dos 10 mandamentos que a gente está tendo, tá bom? E a gente começou o nosso estudo na semana passada tentando lembrar quais são os 10 mandamentos. E eu vou mais uma vez perguntar e vocês me respondem, tá bom? Primeiro mandamento, vocês me dizem assim, para ver se vocês agora já estão craques, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Não. Todo mundo confunde, a gente vai ver o porquê confunde. Não terás outros deuses diante de ti, né? Não terás outros deuses diante de mim. O que mais? Segundo mandamento. Não te prostrarás, nem o adorarás. Oi? Não farás para ti imagem de escultura. É isso mesmo. Terceiro mandamento. Guardarás o dia do Senhor, né? Terceiro mandamento. Pode ser em desordem, mas desde que você... Não dirás o nome do Senhor teu Deus em Desde que vão. você enumere. Não dirás o Diga o nome. último e diga, esse é o último. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Dia do Senhor. Lembra-te Guardarás o do dia do dia de Senhor. sábado para o santificar. Quinto mandamento. Não. Honrarás pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Não matarás. Sétimo mandamento. Não furtarás. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não. Não dirás falso testemunho. É. E décimo mandamento. Não cobiçarás. Bota aí, Eduardo, a tabela. Dos 10 mandamentos. Posso passar aqui? Dos 10 eu acertei 5. Acertei 5 dos 10. Tá aí os 10 mandamentos, tá bom? Acertei uns 6. Claro que alguns têm uma descrição maior. Como a gente viu no sermão passado, vocês podem perceber que dos 10 mandamentos, 8 começa com a negativa, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim. Dos 10, 8 começa com não e 2 começa de uma forma positiva, certo? Apenas 2 desses 10 mandamentos começam de uma forma positiva, tá bom? Alguma dúvida até aí? Então esse é um resumo daquilo que seriam os 10 mandamentos. Vamos ver se no final eu lembro para vocês repetirem sem muita demora. Vamos lá. Na semana passada, a gente viu como os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Então, o primeiro mandamento fala algo a respeito de Deus, o segundo mandamento, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, todos os mandamentos revelam algum aspecto do caráter de Deus, de quem realmente Deus é, certo? Então, basicamente, essa foi a nossa proposta na semana passada, foi mostrar como cada mandamento revela algum aspecto do caráter de Deus. Vamos ver, não com os 10 mandamentos, porque se tornaria algo muito longo, mas vamos ver alguns desses mandamentos, como alguns desses mandamentos revelam aspectos do caráter de Deus, tá bom? Então eu vou dizer um mandamento e vocês vão dizer como esse mandamento revela algum aspecto do caráter de Deus, tá bom? O 10º mandamento, não cobiçarás. O que isso revela sobre o caráter de Deus? Não é?
que Deus é generoso. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Então não precisamos cobiçar, certo? O quinto mandamento, o que revela a respeito do caráter de Deus, a ideia de honra teu pai e tua mãe. Isso, revela a autoridade de Deus. Porque se a gente deve obedecer os nossos pais, ou os filhos devem obedecer os seus pais, é porque existe uma autoridade maior que nos diz como nós devemos nos comportar diante das autoridades menores aqui da terra, em relação a essa autoridade maior que é a própria Deus. Isso. Com o que o sétimo mandamento revela a respeito do caráter de Deus. O sétimo mandamento é o quê? Não adulterarás. O não adulterarás revela o que sobre o caráter de Deus? A fidelidade do Senhor. Por que Deus quer fidelidade no casamento? Porque Deus é um Deus fiel à sua própria aliança. Tá bom? Então nós vimos na semana passada como cada um desses mandamentos revela, de alguma forma, o caráter do nosso próprio Deus. Então vamos lá ver hoje uma coisa que muitas vezes a gente confunde quando tratamos sobre os 10 mandamentos. É muito comum a gente confundir. Ver se o computador me permite. Travou aqui, mas deixa eu tentar usar aqui. É porque ele travou, acho que só fechando e abrindo. Então vamos lá. Pronto. A lei de Deus como expressão do seu amor. Comentando sobre isso, Philip Ryken diz assim: os 10 mandamentos podem ser reduzidos a 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Sendo assim, todos os mandamentos falam do amor. Amamos a Deus adorando-o e usando o seu nome apropriadamente. Amamos os nossos pais honrando-os. Amamos nosso cônjuge sendo-lhes fiel. Amamos nosso próximo protegendo-lhes a vida, respeitando-lhe a propriedade e dizendo-lhe a verdade. O Deus que deu esses mandamentos é um Deus de amor. Deseja que o amemos e compartilhemos o seu amor com os outros. Se isso for verdade, então não podemos separar a lei de Deus do amor de Deus. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma confusão quando nós perguntamos qual o primeiro mandamento e as pessoas dizem amar a Deus sobre todas as coisas, porque há uma íntima relação entre o resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos e os próprios 10 mandamentos. Quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele está basicamente falando sobre os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos está diretamente relacionado à nossa interação entre nós e Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim, está diretamente relacionado à minha vida com o meu Deus. Assim é o segundo mandamento, o terceiro mandamento e o quarto mandamento. Há uma espécie híbrida aí no quarto mandamento. Mas basicamente os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à minha relação com o meu Deus. E os 6 últimos mandamentos diz respeito à minha relação com o meu próximo. Claro que isso não é uma questão matemática. Então o primeiro mandamento nada tem a ver com a minha relação com o meu próximo. Está de alguma maneira relacionado com o meu próximo, mas está muito mais relacionado à minha vivência com Deus. E os outros 6 mandamentos não tem nada a ver com Deus, claro que tem a ver com Deus, mas está muito mais relacionado a uma questão horizontal. Embora sempre que esses mandamentos
sempre que esses mandamentos sejam quebrados, o mais atingido, seja o primeiro, seja o último, sempre é o próprio Deus, tá bom? Então, se vocês perceberem, honra teu pai e tua mãe está muito mais relacionado com a minha questão com o meu próximo. Claro que Deus não é excluído disso, mas está muito mais relacionado com a minha questão do meu próximo. O sétimo mandamento, não adulterarás, está relacionado à minha vivência com o meu próximo, e assim sucessivamente, tá bom? Por isso que quando o mestre da lei pergunta a Jesus qual o grande mandamento, Jesus vai dizer, o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que a partir daí algumas pessoas tiram uma conclusão errada. Dizem que, olha, está vendo? Para você ter um relacionamento saudável com outra pessoa, você primeiro tem que se amar. Porque Jesus disse isso. Ame a si mesmo, para que você possa amar o seu próximo. As pessoas dizem isso, né? Só que Jesus em momento nenhum diz que nós devemos amar a nós mesmos. Nunca diz isso. Porque perceba que Jesus diz que há dois grandes mandamentos. Quais são os dois grandes mandamentos? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se eu dissesse que Jesus está ensinando a que nós nos amemos primeiro para que nós amemos outras pessoas, seriam 3 mandamentos e não 2. E Jesus não diz que há 3 mandamentos. Jesus diz que há 2 grandes mandamentos. E quais são esses 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Jesus está pressupondo que a gente se ama. Porque na Bíblia, o problema do ser humano nunca é falta de amor. Embora a gente ouça muito o mundo dizer: minha filha, ame primeiro a você mesmo, para depois você amar o seu marido. Minha filha, ame primeiro você mesmo, para você depois amar os seus filhos. Minha filha, ou meu filho, ame primeiro você mesmo. A Bíblia nunca diz que o problema do ser humano é falta de amor próprio. Pelo contrário, a Bíblia diz que o problema do ser humano é muito amor a si mesmo. Ama demais. Se ama demais. Então o problema do ser humano nunca é baixa estima. O problema do ser humano é uma estima elevada a respeito de si mesmo. Ah, essa pessoa está sofrendo porque ela tem uma baixa estima. Não, ela tem uma estima tão elevada a respeito de si mesma que ela não sabe viver aquela situação ruim que ela está vivendo. Eu não merecia isso. Ou seja, ela vê ela mesma num topo e vê a realidade e coloca ela embaixo. Então ela diz: não posso conviver. Ela se revolta, se deprime. Isso. Então, a ideia é que a Bíblia nunca diz que o problema do ser humano é uma baixa autoestima. O problema do ser humano é justamente o contrário. Até mesmo quando acontece das pessoas muitas vezes tirarem a própria vida, aí alguém pode dizer: mas pastor, como é que uma pessoa dessa tem uma autoestima a respeito de si mesma se ela tirou a sua própria vida? Mas é justamente isso, ela tem uma estima tão elevada por ela mesma que ela não admitia que as circunstâncias ruins daquela vida que ela estava vivendo, ela merecia. Eu não mereço viver essa vida não. Então ela tem uma estima tão elevada que ao se deparar com as coisas ruins que acontecem nesse mundo, ela prefere tirar a própria vida do que viver essa vida ruim que ela não merece. Então, o problema do ser humano é fundamentalmente um problema de se ver muito elevado, de se amar muito a si mesmo do que se amar pouco. Você nunca pode recomendar um ser humano: ei, irmão, está te amando tão pouco, meu irmão. Porque a Bíblia nunca recomenda isso. A Bíblia nunca vai dizer que o problema do ser humano é que ele se ama pouco. É o contrário. O problema fundamentalmente de todo ser humano é porque ele se ama demais. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então vamos continuar. Então Jesus, ele resume os 10 mandamentos, aquilo que a gente viu anteriormente, na ideia de amor. Então amor na Bíblia não é meramente algo subjetivo. Amor na Bíblia é o cumprimento dos 10 mandamentos. Como é que eu sei que uma pessoa está amando a Deus? Se ela está cumprindo os 10 mandamentos. Como é que eu sei que uma pessoa está amando ao próximo? Se ela está cumprindo os 10 mandamentos. Amor não é um sentimento que eu tenho, que eu me arrepio, que eu sinto e não reverbera no cumprimento da lei de Deus. Amor sempre está associado ao cumprimento da lei de Deus. Nunca a gente pode fazer essa dissociação entre amor e lei de Deus. Senão vai ficar algo muito subjetivo. Uma pessoa pensa que amor é você ter relação com pessoas do mesmo sexo. Não. Não, mas eles se amam. Mas como assim se amam?
Amor está ligado à lei de Deus, ao cumprimento da lei de Deus. Então eles não se amam, não. Eles podem ter um sentimento que eles chamam de amor, mas não é amor, não. Afinal de contas, aquele que cria todas as coisas, ele nomina as coisas como elas devem ser. Amor é isso daqui, ódio é isso daqui, coisa boa é isso, coisa ruim é aquilo. Então aquele que criou todas as coisas, que tem direito sobre as coisas que ele criou, ele denomina como as coisas devem ser. E quando nós não nos ajustamos a essas coisas, nós então não estamos debaixo daquilo que ele nomina. Se você nomina algo como amor e Deus diz que aquilo ali é amor, então aquilo não é amor. Você é criador? Não, você é criadora. Então você não pode simplesmente chamar uma coisa de amor se você sequer criou as coisas. Certo? Deu para entender? Então, a ideia do amor de Deus sempre deve estar associada à ideia do cumprimento dos 10 mandamentos. Daí porque muitas vezes a gente confunde o primeiro mandamento, a pessoa diz amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas é um resumo dos primeiros 4 mandamentos. E amar o próximo é o resumo dos 6 últimos mandamentos. Bom, vocês podem ver, segundo que vocês estão lembrados, na parábola do jovem rico. Vocês lembram que ele chega para Jesus assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele quer herdar a vida eterna por meio de fazer uma coisa. Aí Jesus, você quer fazer as coisas. Então Jesus usa o que é chamado de segunda tábua da lei, que seriam os 6 últimos mandamentos. Jesus usa alguns desses 6 últimos mandamentos. Você não quer, em termos de fazer as coisas aqui na terra? Tá bom, eu vou usar os 6 últimos mandamentos para lidar com você. Então, você não deve matar, você não deve fazer isso. Ele vai usando a segunda tábua da lei. Ele disse: tudo isso tem cumprido. Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele diz: você tem cumprido essa segunda tábua da lei? Ele disse: eu tenho. Ele disse: então venda tudo. Porque a segunda tábua da lei diz que é para a gente não cobiçar. Então, se você está satisfeito com aquilo que Deus é para você, então distribui os bens que você tem. E ele faz o quê? Diz o texto bíblico que ele saiu muito triste por ser dono de muitas riquezas. Ou seja, Jesus usa o método de mostrar por meio da segunda tábua da lei a relação com o nosso próximo. E o cara acha que estava cumprindo a segunda tábua da lei. E no final Jesus diz: nem a segunda tábua da lei não está cumprindo. Porque tu não quer vender as tuas coisas, dá ao próximo. E a segunda tábua da lei não fala sobre amor ao próximo? Porque tu não pega a tua riqueza e dá aos pobres. Dá ao próximo que precisa. E ele sai porque é dono de muitas riquezas. Enfim. Então, o Novo Testamento faz esse resumo desses 10 mandamentos. Também desmascara também que ele não ama a Deus, né? Isso, não. Porque se ele era dono de muitas riquezas, o Deus que estava no coração dele era Mamon. Isso. Então ele nem cumpriu a primeira tábua nem a segunda. Sim. Sempre, na verdade, sempre que você quebra um mandamento, como eu tinha dito anteriormente, em última análise, você está pecando contra Deus. Não existe um mandamento que não esteja relacionado diretamente a Deus. Afinal de contas, foi Deus que nos deu os mandamentos. Então, quando a gente quebra esses mandamentos, a gente está pecando contra Deus. Mas há uma relação muito mais estreita entre os 6 últimos mandamentos e o próximo do que uma relação mais estreita como há, evidentemente, nos primeiros 4 mandamentos. Bom? Mas todos, em última análise, têm um pecado frontal contra Deus, tá bom? Para a gente não fazer essa separação. Pode mudar aí, tá? No outro estudo aí. Então vamos tentar ver aqui como é que a gente poderia ver esse resumo do vermelho. Depois desse. Depois. Acho que é agora. Pronto. Então tá aí. Esses mandamentos, deixa eu só ver aqui o meu. Então tudo isso que eu falei é resumido nesse quadrozinho. Os mandamentos 1 e 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o que Jesus tinha falado. E os últimos 6 mandamentos é a nossa relação com o nosso próximo. Então, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados às nossas obrigações para com o nosso Deus, como nosso Criador. E os 5 últimos mandamentos estão relacionados às nossas obrigações aos nossos semelhantes, mas nunca entendendo
que, por exemplo, uma pessoa que idolatra, de alguma forma atinge a pessoa que está ao seu lado. Pense, por exemplo, uma pessoa que idolatra o dinheiro. Ela está fazendo de Deus o seu, está fazendo da sua riqueza o seu ídolo. Isso é quebra do primeiro mandamento, não é isso? Mas será que isso atinge o próximo? Claro. Claro. Então, como eu disse, não é uma questão meramente matemática, está fixo. Então, o senhor disse que a questão não faz sentido. Então, não é uma questão simplesmente rígida, matemática. Se a pessoa idolatra o dinheiro, vai atingir sua família, vai atingir seus amigos no trabalho, que muitas vezes precisam de ajuda, mas ele não está disposto a ajudar, na igreja, que assim sucessivamente. Bom, então vamos lá, voltar para o outro. Isso aqui é uma questão bem importante. Vamos lá. Isso aqui é uma questão bem importante. Como compreendermos a lei de Deus? Martinho Lutero disse assim: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Quem sabe distinguir corretamente a lei de Deus do evangelho deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Então, Martinho Lutero faz uma distinção entre lei e evangelho, que é uma distinção que está na nossa confissão. Tá? É uma distinção que está nos nossos símbolos de fé. Há uma diferença entre lei e evangelho. Quem sabe diferenciar o que é lei do evangelho? Aqui. Eu vou dizer, aí é um bom teólogo, segundo Martinho Lutero. Quem sabe distinguir lei e evangelho? O evangelho é o desdobramento da lei, né? A lei na prática, dizendo assim, né? O evangelho é o cumprimento da lei, dizendo assim. Quem poderia dizer mais alguma coisa sobre a diferença entre lei e evangelho? A lei de uma função de acordo com a lei, combinado. Sim. O evangelho é justamente a boa nova. É a notícia de que aquele pecado que a lei aponta, que a lei mostra que eu não estou cumprindo, pode ser perdoado através do sacrifício de Cristo. Não em obra, mas a obra de Cristo. Talvez a diferença seja essa. Veja, você nunca poderia dizer, não há expressão assim na Bíblia, tá? Por exemplo, que nós vivemos o Evangelho. É um linguajar muito utilizado no nosso meio, mas biblicamente é incorreto. Tecnicamente falando, é incorreto. Você não tem como viver a boa notícia de salvação. Como é que você vive a boa notícia de salvação? Diga aí. Pastor, andando correto, certo? Mas o que isso tem a ver com a boa notícia de salvação de que Cristo veio morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que morreu e ressuscitou, o terceiro dia segundo as Escrituras? Você viveu corretamente, tem a ver com a salvação que Cristo trouxe, morrer e ressuscitar? O que é que tem a ver com a boa notícia? É que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou. Isso é a boa notícia. E que vai voltar. Que ele vai voltar. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Aí qual é a boa notícia que você tem para dar para os outros? Você tem vivido corretamente? Mas você tem vivido realmente corretamente? Isso. O Evangelho não tem a ver conosco. O Evangelho tem a ver com notícia. Pense, por exemplo, o seguinte caso. Está tendo um tiroteio. E o tiroteio acaba. E eu chego para você e digo, olha, fique tranquilo, o tiroteio acabou. O que é que você tem a ver em fazer em relação a essa notícia? A pessoa não está vendo nada, é uma notícia. Eu cheguei e disse para você, você pode crer nessa notícia. Você pode responder corretamente a essa notícia, indo para sua casa, saindo onde você está escondido. Ou você só pode simplesmente ser incrédulo em relação a essa notícia e fazer o que você quiser da sua vida. Mas veja, isso é uma resposta ao Evangelho, mas isso não é o Evangelho. Há uma diferença entre você responder corretamente ao Evangelho e o próprio Evangelho. A sua incredulidade ou a sua crença não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Cristo veio trazer, que destruiu as obras do diabo e veio trazer salvação aos pecadores, que viveu a lei perfeita de Deus, que morreu em nosso lugar e que ressuscitou do Senhor. Isso tem a ver com a boa notícia de Deus. E isso você não pode vivenciar. Ok, alguém pode vivenciar a ressurreição de Jesus. Você pode vivenciar a morte de Jesus?
Eu vou ali morrer. Aí você está morrendo para expiar o pecado, para remover o pecado dos outros. Então você não pode viver o Evangelho. Pode até morrer, né? Mas... Exato. Veja, é uma expressão que a gente usa que é tecnicamente incorreta. Na verdade, o que a gente muitas vezes quer dizer que viver o Evangelho é viver a lei de Deus. Aí a gente pode viver a lei de Deus. Porque a Bíblia diz, não matarás. E a gente pode não matar. A Bíblia diz, não adulterarás. E a gente pode não adulterar. Mas a Bíblia diz, viva o Evangelho. A Bíblia, na verdade, o Evangelho contém 2 grandes mandamentos, por assim dizer. Que é arrependei-vos e crede. Mas até o arrependimento e crer não é o Evangelho, é resposta a esse chamado Evangelho. Então, a resposta que eu dou a Jesus me chamar a me arrepender e crer, é me arrependendo e crendo. Mas isso não é o Evangelho. A resposta que eu estou dando ao Evangelho de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente não sabe o que é o Evangelho e o que é a lei de Deus. E isso muitas vezes implica na forma como a gente evangeliza errado as pessoas. Muitas vezes a gente só quer falar do Evangelho propriamente dito, das boas novas de salvação, mas muitas vezes a gente se esquece de falar da lei de Deus, que tem esse caráter de uma notícia ruim porque a gente é pecador, não porque a lei é ruim. A lei é boa, vai dizer o apóstolo Paulo. Mas essa lei que é boa encontra-se com pessoas que são más. Aí o negócio foi feio. Podemos fazer essa forma. Sim. A lei de Deus fala a respeito da salvação que Cristo veio trazer. E, melhor, o Evangelho fala da salvação que Cristo veio trazer. E a lei de Deus fala do que Ele requer de mim e você. Para resumirmos, a lei de Deus diz, eu quero isso de você. O Evangelho diz, eu ofereço isso para você. Que é salvação. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele começa com a graça salvadora de Deus, com o Evangelho. No capítulo 1, ele vai falar sobre a doutrina da predestinação, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tudo isso ele está dizendo, você era um miserável e Deus trouxe salvação. Isso tem a ver com o Evangelho. Olha, você estava numa condição terrível. Vai dizer Martin Lloyd Jones que a adversativa mais é o mais importante que existe no Evangelho. Ele está dizendo, você é morto em delitos e pecado, condenado, não sei o quê, mas essa expressãozinha muda tudo. Então, mais pela graça de Deus, Ele salvou, e assim sucessivamente. Depois disso, o apóstolo Paulo agora vem passar instruções a respeito da lei de Deus. Aquele que furte, não furte mais, antes trabalhe. Aquele que é mentiroso, não minta, mas fala a verdade em amor. Então, Paulo agora vai começar a falar sobre a lei, depois de ele falar sobre o Evangelho. Então, fica claro como a Bíblia mostra muitas vezes essa distinção entre o caráter do que Deus faz por nós e do caráter do que Ele requer de nós, do que nós precisamos fazer. Claro, mediante a ação do Espírito Santo dele em nossa vida, mas ainda assim nós devemos fazer. No primeiro momento, Deus faz coisas por nós, nos trazendo a salvação, nos trazendo a boa notícia, e depois Ele, olha, vocês foram alcançados por essa mensagem de salvação? Fomos. Então vivam de acordo com essas implicações daquilo que você crê. Então, se você crê no Evangelho, isso traz implicações para a sua vida. Mas essas implicações que o Evangelho traz na sua vida depois de ele salvar, não é o Evangelho. É a lei de Deus sendo vivenciada na sua vida pelo poder do Espírito. Deu para entender aqui? Isso é muitas vezes chamado de indicativo imperativo, né? Indicativo é algo que está sendo indicado. Aqui está o celular. O que é que você tem para fazer em relação a isso? Eu só estou dizendo, aqui está o celular. Não tem nada para fazer em relação a isso. Mas se eu digo que pega o celular, aí é um imperativo. Então o Evangelho, de certa maneira, é um indicativo. É dizer o que Cristo fez por nós. E a lei de Deus é o que Deus requer de mim e de você. Santidade, falar a verdade, abandonar a mentira, deixar o furto e andar nas boas obras de generosidade e assim sucessivamente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então o Evangelho não pode ser vivido, o Evangelho pode ser crido.
Mas a lei de Deus pode ser vivida. Deus quer que a gente não roube, que a gente não mate, que a gente não furte. Isso é a lei de Deus. Por isso que Martinho Lutero achava tão importante essas distinções entre a lei de Deus e o Evangelho. Porque se a gente não fizer essa distinção apropriada, a gente vai acabar achando que a nossa vida de conformidade com a lei de Deus é o próprio Evangelho. E muitas vezes, é como eu disse, a gente confunde as categorias e acaba misturando o Evangelho com lei, dizendo: viva, seja um exemplo dentro da sua casa que a pessoa vai ser salva. Não, a pessoa só pode ser salva através do Evangelho. O seu testemunho pode refletir esse Evangelho que ele alcançou à medida que as pessoas vão se questionar. Mas que cara diferente. Isso abrir espaço, muitas vezes, para você anunciar com as suas palavras o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca, ou pelo menos, esse não é o modo normal de Deus salvar as pessoas. O modo normal de Deus salvar as pessoas é quando a gente anuncia as boas novas de salvação. Há um texto lá em 1 Pedro que diz que a mulher ganha o seu marido sem palavra alguma. Não é isso? As pessoas estão vendo, a gente não precisa pegar o Evangelho, não. A lei está pressupondo que o marido já ouviu. Só que há um momento que o marido já ouviu tanto e o marido muda que a mulher diz: irmão, tá bom de ficar repetindo. Seja um exemplo para que aquela mensagem que você pregou seja, pela sua vida, despertada na mente dele como uma verdade que pode ser vivida, as suas implicações em sua vida. Então, Pedro não está dizendo que você vai ganhar um marido sem falar nada. Aí é impossível, né? Como é que o marido vai saber de Cristo se você não falou nada, só vivendo a sua vida? Como é que ele vai conhecer sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a substituição final na cruz do Calvário, sobre o cumprimento da lei, sobre a vida perfeita dele aqui na terra, que ele é Deus e homem? Como é que ele vai saber tudo isso? Você vivendo a sua vida calado, sem falar nada do Evangelho. E é quase impossível, né? Você viver o Evangelho no sentido de viver a lei de Deus. Sim. E não falar do Evangelho. Assim, é uma dissociação assim quase impossível, né? Outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente vai evangelizar, principalmente no sertão, é senão porque vocês da lei de crente, né, eles confundem demais essa questão do evangélico, tem a lei dos crentes, que não pode isso, não pode aquilo, né? Então eu acho que é uma falência da nossa proclamação. A culpa não é deles, não. A culpa é nossa, né? Que muitas vezes não fazemos essa distinção, né? Somos legalistas também. Isso. Confundimos cristianismo com meramente lei. Veja, quando a gente diz assim, você tem que viver o cristianismo, isso está errado. Não. Se a gente quer dizer o cristianismo é verdade, viver as verdades que Cristo requer de nós, não está errado, não. Agora, se você quer reduzir o cristianismo ao Evangelho, por isso que toda pregação que se preze a ser uma pregação bíblica tem que conter lei e Evangelho. Uma pregação que só tem Evangelho, só tem a boa notícia do que Cristo veio fazer, dos seus planos eternos em salvar seres humanos, que hoje aqueles que eles escolheram são salvos, são redimidos pelo poder da sua salvação. Se a pregação só termina aí, é uma pregação errônea. Porque a pregação não requer só simplesmente o anúncio do Evangelho. Toda pregação também requer a lei de Deus. Porque gera até falsos arrependimentos, né? Falsas conversões, né? Isso. Porque você a pessoa, tem que apontar o pecado. se a pessoa não Jesus é bom demais, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus abençoa. Eu quero Jesus. O cara quer Jesus, mas quer o pecado. Por que não precisa se arrepender do pecado? Isso, exatamente. Você vai pegar, por exemplo, Romanos capítulo 1, 2 e 3, Paulo está encerrando todo mundo que pastor pecado. Primeiro ele começa mostrando que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Ele vai dizer isso. Todos são indesculpáveis diante de Deus, porque o seu eterno poder, bem como os seus atributos invisíveis, são manifestos na criação. Então o problema não é de clareza de revelação, o problema é a obscuridade do coração pecaminoso. Aí ele vai dizer que tanto os judeus como os gentios estão encerrados debaixo do pecado. Primeiro ele começa com os gentios. Ele vai dizer: vocês são pecaminosos, contrários à lei de Deus, suprimem a verdade de Deus. Depois ele vai para os judeus: e vocês também. A lei que diz que não adulterarás, vocês adulteram, não furtarás, vocês furtam-lhes o templo. E ele vai começando a mostrar como tanto os judeus como os gentios estão encerrados debaixo do pecado. Depois ele vai mostrar a salvação. A partir do capítulo 3, meados do capítulo 3, ele vai dizer sobre o tempo da justificação, né? Que nós fomos justificados pela fé e assim sucessivamente.
bom? Então, toda pregação que pretenda ser uma pregação fiel tem que conter tanto lei como evangelho. Eu diria que no meio reformado é muito mais tentador uma pregação errada para o lado do evangelho e desconsiderar a lei, e no meio mais pentecostal é muito mais tendente o erro na pregação e enfatizar muito mais a lei do que o evangelho. É aquele pastor que acha que é João Batista. Ele vai lá, desce o chicote, e você, tá luterano, você, comunicador, você, tem esse pastor, você, não sei o quê, e você aí, seu desgraçado, você aí que tá fumando, você tá desgraçando a sua vida, você vai pro inferno, seu plano. E o cara, tome lei. E o povo, ô glória. E o povo chega do pregador, acha assim, que aquele pregador bom é aquele pregador que só usa a lei. Isso tem medo não, isso é só chicote. E muitas vezes a gente se esquece que a pregação bíblica deve conter os dois elementos. Tanto lei como evangelho. Se não contém lei, pode cair no que é chamado de antinomianismo, que é a ideia de que você não precisa viver a lei, é só você estar debaixo da graça de Jesus Cristo. E o contrário é o legalismo. Você bate tanto que acha que é pelo seu próprio esforço que você vai se chegar a Deus, sem entender que na verdade é a salvação trazida por Jesus Cristo que lhe faz ser reconciliado com o Senhor. Quando a gente fala assim, viver o evangelho, é porque a gente pensa assim, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro desse livro que chama-se Evangelho de João, por exemplo, ali tem a mensagem de salvação, né, o evangelho propriamente dito, mas existe a lei de Cristo, digamos assim, de amar o próximo, né, de dar outra face, Sermão da Montanha, Mateus, as bem-aventuranças, né? Então, viver o evangelho seria viver os ensinamentos, a lei que Jesus deixou pra gente, dentro do livro chamado Evangelho. Foi errado. A gente chama o livro de Evangelho, mas não é um versículo bíblico. Não é um versículo bíblico, tá? É um livro que a gente chama de Evangelho. Que deveria ser carta de Mateus. Não é errado não você chamar de Evangelho, agora desde que você entenda, né? Que dentro desse Evangelho é uma distinção. Mas poderíamos entender assim, carta de Mateus, carta de Lucas, carta de João, primeira carta. O livro de Mateus, segundo a vida de Jesus, vou falar a vida de Jesus, alguma coisa assim. Entendeu? Então assim, a gente tem que entender que na mensagem de Jesus tanto contém Evangelho como lei, como contém a lei de Deus. Como é que eu consigo identificar o que é Evangelho e a lei de Deus? Em algumas situações, às vezes é meio obscuro, mas só que de modo geral é claro. Tudo que Cristo requer de mim e você é a lei de Deus. Tudo que Ele faz por nós é o Evangelho. A lei de Deus? Não, veja, você está falando de uma questão meramente horizontal, certo? Sim. Não automaticamente, né? Não automaticamente. Sim. Eu acho que você está confundindo um bocado de categoria aí, que seria difícil distingui-las aqui no estudo. Mas deixa eu tentar, pelo menos, enfatizar algumas coisas. Por exemplo, tem uma parte que você está falando, mas talvez você não esteja colocando corretamente. A lei de Deus é parte do Evangelho de Jesus Cristo à medida que Jesus vive a lei em nosso lugar, certo? Deus requer que a gente viva perfeitamente a sua lei. E no Antigo Testamento a Bíblia diz isso. Se você cumprir os mandamentos, você viverá. E é certo, viu? Se você cumprir, você vive. A questão é, você vive? Ninguém consegue cumprir. Consegue cumprir? Não. Então, o problema não é que é errado você ser salvo pela lei, você não consegue ser salvo pela lei. Então, Cristo vem para cumprir aquilo que a gente não conseguiu cumprir.
Então, essa parte que Cristo faz, que é cumprindo a lei de Deus, é evangelho porque ele cumpre em lugar de outras pessoas pecadoras. Entendeu? Mas quando eu tenho que cumprir essa lei como parte da salvação que Cristo conquistou por mim, então Cristo conquistou a salvação por mim, logo a minha vida precisa demonstrar essa salvação. Então essa demonstração de que a salvação chegou a mim é o cumprimento dessa lei. São coisas distintas. Isso. Então, Jesus cumprir esses mandamentos é o evangelho, porque é uma boa notícia. Alguém cumpriu a lei que eu deveria cumprir, mas não era capaz de cumprir. Então, é a relação de Cristo. Isso. Cumpriu a lei. Foi a lei do cara de Deus em mim. Só que tinha uma perfeita. Cumpriu isso. Então, é uma forma de aplicação da lei que Cristo fez. Não, você está tentando. Caráter não. A salvação que Cristo conquistou não tem a ver com a transformação do meu caráter, embora possa implicar na transformação do meu caráter. O que Cristo veio trazer foi salvação, foi religação minha com Deus. Entretanto, se essa religação minha com Deus é verdadeira, isso tem que ser demonstrado de alguma forma, não é? Então, Mas a palavra está errada. só que você está querendo. Não. É isso que eu estou dizendo, não é. Cristo viver a lei, ele vive em lugar de outros. Por exemplo, ele cumpre o mandamento não matarás, não é porque ele precise cumprir para ganhar salvação para ele. Certo? A Bíblia diz que se você cumpre o mandamento, você tem a vida eterna. Jesus cumpre perfeitamente os mandamentos, mas para cumprir esse perfeitamente os mandamentos, é para ele ter a vida eterna? Não. Não, ele não precisa de vida eterna, ele é Deus. Ele cumpre os mandamentos para ter a vida eterna para outras pessoas. Então, o cumprimento dos mandamentos por parte de Jesus implica em trazer vida eterna a outras pessoas. Entendeu? Mudar o caráter de outras pessoas não é parte do cumprimento da lei de Jesus. É parte da atuação do Espírito Santo a essas pessoas que Jesus deu vida eterna. São coisas diferentes. Aquilo que Deus conquistou. Não é isso, não? Sim. É revelado, mas você estava dizendo que. Sim. Mas o cumprimento da lei de Jesus não tem a ver com mudar o meu caráter. O cumprimento da lei de Jesus tem a ver com me trazer salvação. A consequência dessa salvação que ele trouxe, que é me dar a vida eterna, é ele me dar o Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai me ajudar a cumprir a lei de Deus. Mas eu cumprir a lei de Deus não está relacionado ao cumprimento da lei de Deus de Jesus. Porque Jesus cumpre a lei para trazer salvação. E eu cumpro a lei como uma atuação do Espírito Santo em me conformar à imagem de Jesus. Assim, mas não vou continuar assim, depois que entender. Isso, que é o processo de santificação. O que eu estou querendo dizer aqui é, Jesus, quando cumpre os mandamentos, ele não cumpre os mandamentos para mudar o nosso caráter. Jesus, quando cumpre os mandamentos, ele cumpre os mandamentos para trazer vida eterna. Quero que o cumprimento dos mandamentos redundaria. Quem cumprisse os mandamentos ganharia a vida eterna. Só que Jesus não precisa de vida eterna. Então, quando ele cumpre os mandamentos, ele reconcilia o homem com Deus. Isso. Ela está confundindo justificação com santificação, que é um processo diferente. O interessante é que o crente convertido daqui ou do Japão, ele vai ter comportamentos iguais, porque é o mesmo Cristo que pagou a mesma dívida e o mesmo Espírito Santo que vai atuar no coração de um e de outro. Se quebrar, não tem problema não. Você compra outro. Aí, então, o mesmo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é o mesmo, as atitudes e a vida tem que ser muito similar. Qualquer canto do mundo, né? É porque muitas vezes, talvez a gente confunda o seguinte: a gente tem que viver a semelhança de Jesus? Sim ou não? Sim. Claro. Só que quando Jesus vive aquela vida que ele vive em favor de outros. E a gente, quando vive a vida semelhante de Jesus, não é em favor de outros. É para demonstrarmos que somos discípulos de Jesus. Não é para conquistar a salvação. Não é para
se equiparar ao cumprimento que Cristo fez, tem os mesmos efeitos, a gente também cumprindo. Não, são coisas distintas. Jesus cumpre a lei com o intuito de dizer: eu vivi uma vida perfeita para dar essa vida perfeita a pessoas imperfeitas. E quando a gente tenta cumprir essa lei, que nunca cumpriremos como Jesus cumpriu perfeitamente, a gente vive essa lei como discípulos de Jesus, como implicações da salvação que nos chegou. Mas é diferente, as implicações da salvação é diferente da própria salvação. A salvação que Cristo fez por mim. As implicações é a atuação do Espírito que foi enviado por Jesus em minha vida, para me conformar à imagem dele. Tá bom? Então vamos tentar. Então melhor, né? Ótimo. Vamos lá. Para finalizarmos, a gente vai ver como os 10 mandamentos eles estão relacionados a Jesus, tá bom? Como cada mandamento está relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. O primeiro mandamento, melhor dizendo, como nós devemos pregar Jesus Cristo a partir do decálogo, ou dessa ideia dessa ideia da salvação que Cristo trouxe, tá bom? Então veja só, o decálogo fala alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O presbítero Adilson já mencionou algumas coisas. Por exemplo, o decálogo, que é os 10 mandamentos, apresenta a justiça de Cristo. Qual é a justiça perfeita de Cristo? Como ele veio viver de conformidade à vontade de Deus? Ele viveu perfeitamente aqui na Terra. Como é que eu posso encontrar um resumo dessa vida perfeita que ele viveu aqui na Terra? Os 10 mandamentos. Ele adorou somente a Deus. Ele não tomou o nome do Senhor Deus em vão. Ele não fez imagem de escultura. Ele guardou o sábado. Ele honrou pai e mãe. Então, quando eu quero entender a justiça perfeita de Cristo, eu tenho que me voltar para os 10 mandamentos. Quando eu me volto para os 10 mandamentos, eu vejo como Cristo viveu essa vida perfeita. Deu para entender aqui? Boa dúvida? O decálogo, em segundo lugar, mostra a necessidade de Cristo. Isso era uma das funções dos 10 mandamentos. Um puritano afirmou que a lei de Deus é como uma bengala que, ora, ela nos bate, e, ora, depois de salva, essa mesma lei nos serve de apoio para caminharmos com Jesus. Então, a lei de Deus, antes de nós nos convertermos a Jesus, diz: você é um pecador miserável. Mesmo depois de crente, ela nos diz isso. Mas muito mais antes de sermos crentes. Ela nos bate, ela diz: você é incapaz, você não tem como me agradar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3, né? Que não há quem faça o bem nenhum sequer, todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Então Paulo vai deixar claro em Romanos 3 que todos estão distantes de Deus e não temos como fazer bem nenhum em relação a agradar a Deus para Ele nos conceder vida eterna. E é uma coisa que Iris botou aqui importante. Um descrente ateu pode ter um caráter, olha aqui para mim, pode ter um caráter melhor que um crente. Ele pode ser mais amoroso com a esposa. Ele pode tratar melhor os filhos do que um crente dentro da igreja. Um descrente ateu, que diz que não crente é um Deus, pode ter um caráter melhor, horizontalmente falando, do que um crente. Mas ainda assim Paulo diz que nenhuma pessoa consegue fazer o bem, porque ele faz uma distinção entre o bem para obter a vida eterna e o agrado de Deus. Ninguém consegue fazer isso. Porque quando um ateu ele faz essas coisas boas, ele está pensando nele mesmo, ele está pensando no seu filho, ele nunca pensa em Deus. Isaías vai dizer que todas as nossas obras são como trapos De imundícia. de imundícia. Para a salvação. Isso, para a salvação. Isso é importante enfatizar, porque se você está com fome e chega um ateu e lhe dá um prato de comida, ali é uma boa ação. Isso. É uma boa ação horizontal. E que tem um valor, tem um valor, né? Então assim, não tem valor nenhum, é um trapo de imundícia. Calma, é um trapo de imundícia em relação à salvação. Isso. Em relação ao que o ateu está fazendo ali de bom, se aquilo é bom aos olhos de Deus, para ele alcançar algum mérito, para Deus se tornar favorável a ele, aí não é.
Então, todas as nossas obras, se quiser obter o favor de Deus, são como trapos de imundícia em relação à salvação. Então, até o ateu pode fazer coisas boas e muitos fazem melhor do que os crentes. Mas o que define um crente não é porque ele sempre será melhor do que um descrente. Não, o que define um crente é porque ele foi agraciado pela salvação de Deus. Então, a pessoa que é crente se converte hoje, ele está no processo de santificação. Então, ele pode ser pior do que um descrente. Ou não? Pode. Pode ser pior que um descrente. Eu me lembro, uma certa feita, uma irmã da igreja onde eu fiz parte, ela fumou por muitos anos. Fumou por muitos anos. Eu já estava nessa igreja há algum tempo. E ela morava no meu prédio, morava lá no segundo andar, eu morava no térreo. E pela fumar, ela descia e fumava. Lá no térreo. Oi, Aí, de vez em irmã. quando eu mandei a vacina, ela se escondia, eu botava assim. Se escondia. Depois de convertida, viu? Aí ela, oi, é porque eu. Irmã, não se preocupe aí não. Poxa, fique tranquila. Eu vou não caboetar, não. Posso pastor dele me deu um trago. Mas eu não gosto de falar. Mas qual era a minha ideia? Às vezes a gente acha que salvação é uma mudança imediata e que aquilo que aquela pessoa está fazendo vai levar aquela pessoa para o inferno. Como se a salvação fosse meramente uma questão de mudança imediata de algo que eu faço de ruim, que eu tenho que fazer imediatamente algo bom. E todo mundo sabe que é crente aqui há muitos anos, que tem coisas da nossa vida que precisam ser lapidadas e está sendo lapidada até hoje. Aí, só E com relação ao hoje, cigarro. graças a Deus, eu não fumo. Mas também eu fiquei, irmã, fumando, irmã, você se converteu. É um processo que o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. E o detalhe é que não tem na Bíblia o não fumarás, né? Não tem. Mas A gente sabe que o cigarro faz mal à saúde. É uma implicação, né? É uma implicação. Você tem que o cigarro faz mal, você é templo do Espírito Santo e está lhe prejudicando. Porém, tem tanta coisa que a gente come e bebe que faz mal também, né? E a gente não larga. Isso. Né? Ontem teve reunião do presbitério, o que mais beberam foi Coca-Cola. Né? Um litrão, não sobrou um dedo. A gente botou lá um litrinho de suco de caju, ninguém quis. Né? Então assim, então veja, então se for botar no mesmo pedestal, quem fuma ou quem está se embriagando de Coca-Cola também está pecando. Todo mundo sabe que faz mal. Agora veja que muitas vezes a gente quer associar a salvação da pessoa a uma mudança meramente de caráter. Tem que mudar o caráter. Eu não estou dizendo isso não, né? Vocês não vão entender. Então o pastor disse que não muda o caráter. Não muda. Tem que mudar. Porque o Espírito Santo, quando chega na vida da pessoa, ele vai moldar o caráter daquela pessoa à imagem de Jesus. Só que algumas pessoas, pela atuação do Espírito Santo, estão mais avançadas, outros estão no meio, outros estão iniciando. E muitas vezes um ateu consegue horizontalmente viver melhor do que muitas vezes um crente. Por isso que a salvação do cristianismo é uma salvação pela graça. Que apesar das nossas falhas, Deus ainda nos salva, não porque temos um caráter melhorzinho do que o outro, mas simplesmente porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e está atuando pelo seu Espírito Santo em nossa vida até chegarmos ao momento de sermos perfeitos como Ele é. Tá bom? Então vamos lá, voltando. Então o decálogo nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo. Ele, você é pecador, miserável, por isso não existe evangelização sem o anúncio da lei de Deus. A pessoa vai perguntar, salvo? Jesus vai trazer a salvação. Salvo de quê? Eu fiz o que de errado para ser salvo? Então você tem que anunciar a lei de Deus para uma pessoa. E eu estou morrendo, né? Exato. Então você tem que anunciar a salvação. E se você está morrendo por quê? Então a lei de Deus vai lhe dizer isso. Eu me lembro que eu li um livro Apologética por meio da evangelização, por meio de perguntas, alguma coisa assim, o nome do livro é Livraço. Aí ele diz assim que muitas vezes a gente define pecado como errar o alvo. Agora imagine você no ato da evangelização. Pecar, irmão, você está em pecado, você errou o alvo.
Errou o alvo. Agora, ai, foi o alvo. É só acertar o alvo. Mas você não consegue acertar o alvo, não, você errou. Ou seja, muitas vezes no ato de evangelização, a ideia de errar o alvo não é errada, tá? A expressão pecado traz essa ideia de errar o alvo. Só que parece ser muito pouco em relação à gravidade do que aquilo significa. Pecado é algo muito grave. Pecado é tão grave que levou à morte do Filho de Deus em nosso lugar. Veja como é diferente. Tem uma gravidade do pecado, que o próprio Deus teve que se encarnar para resolver esse problema do pecado. E ele morreu na cruz do Calvário e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha gravidade do pecado é diante de Deus, que teve que afastar o próprio Filho de Deus do próprio Deus Pai. Então veja a diferença entre errar o alvo. Você errou o alvo. E você dizer: isso é tão grave que matou o próprio Filho de Deus. Isso. Vamos lá. Então, o decálogo nos mostra a necessidade de Jesus, porque não temos como ter saída diante dos mandamentos do Senhor, tá bom? O decálogo mostra a justiça de Cristo imputada a nós. A ideia de imputação é um termo técnico na teologia para dizer que a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Você estava com a sua conta completamente vazia, Cristo foi lá e botou crédito na sua conta. Aí você chega diante do juiz e o juiz agora não me vê mais como um réu, devedor, mas como uma pessoa que está justa diante de Deus. Entendeu? Então a imagem aqui é de um tribunal, onde você, ao invés de chegar nos seus trapos de imundícia, Cristo lhe dá a sua justiça, é imputada a sua vida aos olhos desse Deus que é juiz e julga justamente. Bom? Quarto lugar, o decálogo nos mostra como Deus quer que agradeçamos por Cristo. A expressão que o puritano usava é que a lei de Deus é como um bastão. Ele nos bate, ele nos bate a lei de Deus. Você é um pecador. Mas a lei de Deus também é como uma bengala, que nos apoia a caminharmos com o Senhor Jesus Cristo. Depois que eu me converto a Jesus, eu não jogo o bastão fora. Para que isso? Já apanhei tanto, já encontrei a Jesus, não preciso mais da lei. Ele, não, você precisa da lei. Porque para você caminhar com Jesus, você tem que entender o que é que Jesus quer de você. Se você quer amar Jesus, ele diz como é que você demonstra esse amor, que é justamente se apoiando na lei do Senhor. Por fim, Cristo é a substância da lei. Talvez esse seja o mais complicado dos pontos, mas como a gente já está aqui à frente, basta só apenas mencionar. Alguma dúvida aí, irmãos, a respeito do que a gente tratou? Ficou claro para vocês? Quando ele diz substância da lei, ele é como se fosse o centro da lei, é o objetivo da lei. Isso. É isso? Isso. Mas aí tem algumas questões aqui. Daria mais um pouquinho de tempo aqui, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Ficou claro para vocês a distinção entre lei e evangelho? Como essa lei nos mostra a respeito de Jesus? No nosso próximo encontro, a gente vai falar como cada um dos mandamentos lida diretamente com Jesus, tá bom? A gente falou aqui como a lei de Deus, de modo geral, lida com Jesus. No próximo encontro, a gente vai ver como cada um dos 10 mandamentos está relacionado diretamente com Jesus. Se Jesus estava correto quando ele disse que toda a lei, os profetas e os salmos apontam para ele, então os 10 mandamentos não é diferente. Todo o Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos orar. Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da tua Santa Palavra. Queremos te pedir que tu continue a nos esclarecer, continue, ó Deus, a nos transformar pelo teu Espírito, Pai, para que sejamos tão gratos pela salvação que Cristo conquistou, que mediante o teu Espírito possamos vivenciar, Senhor, os teus mandamentos, as exigências da tua lei, mas não como um fardo, um peso a ser carregado, Senhor, mas como uma maneira de nos alegrar pelaquilo que tu fez por nós. Estamos tão alegres, estamos tão felizes, estamos tão agradecidos a Ti, Senhor, e queremos viver esse mandamento para a Tua glória e para a honra do Teu nome, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.